Muito bom, seja bem-vindo ao Traduz aí, doutor. Hoje o vídeo é sobre por que cateterismo demora tanto. Então, não sei, talvez pode ser uma situação de algum familiar seu, algum conhecido, está necessitando de um cateterismo cardíaco e muitas vezes acontece no Brasil, no SUS, que esse cateterismo demora muito. Essa é a realidade. Vamos entender o porquê disso. Então, o primeiro ponto, a questão é, o paciente ele vai ter um infarto, então ele tem um infarto agudo do miocárdio, conhecido como ataque cardíaco, infarto, e ele vai ser tratado ali no hospital, eventualmente até na UPA, e depois ele vai ser transferido para um hospital onde ele vai ficar aguardando o cateterismo. E a verdade é a seguinte, muitas vezes esse paciente demora, dependendo do hospital, tá? Vou dar alguns exemplos aqui do estado de São Paulo, que é o estado que tem mais cateterismo, mais centros de hemodinâmica. A gente vai colocar na imagem aqui um dado que eu consegui com a Behring. A Behring é uma das empresas que fabrica o medicamento que trata infarto. Então eles têm vários dados sobre o tratamento de infarto. Um dos dados que eles têm, por exemplo, é que aqui no estado de São Paulo, e aqui está a distribuição do Brasil todo nessa imagem aí, nós temos 47 centros de hemodinâmica, é o nome do lugar onde faz cateterismo. Então aqui em São Paulo é o lugar que mais tem 47, mas ainda assim a gente tem uma demora muito importante. Por quê? Porque alguns pacientes, dependendo do lugar, pode demorar 5 dias, outros lugares demoram 10 dias, e eu já vi lugar demorar de 15 a 20 dias. Isso é sim uma demora muito grande. Mas por que, Cláudio? Como assim? Será que não está mais ou menos dentro do tempo que está estipulado? Não, não está. Por quê? O paciente deveria fazer o cateterismo. Nós temos, vou colocar de maneira bem clara aqui, que é essa a pegada do canal, duas opções. Um infarto, que é o infarto mais grave, a gente chama de infarto com supra, tá? Mas não é questão técnica, não vem ao caso. É um infarto mais grave. Esse infarto aí, teoricamente, o cateterismo deveria, pelo livro, ser feito em 24 horas, em um dia. Então já vê um problema aí quando ele demora 5 dias, né? Outra situação aqui seria um infarto, entre aspas, um pouco mais grave, vou colocar assim para vocês, que é chamado de infarto sem supra. E esse daqui tem situações que ele teria que ser feito em um dia também, tem outras que teria que ser feito em 2 dias, e algumas em no máximo 3, 4 dias, dependendo da situação. Ou seja, um paciente que demora 7, 10, 20 dias não está adequado. Essa é a realidade. Isso significa que esses cateterismos sim demoram muito mais do que deveriam. E eu estou sendo um pouco otimista aqui até, porque a gente sabe que a maioria dos lugares demora bastante. Não sei qual é a sua situação, comenta aí, o meu demorou, do meu parente demorou 10, 20, 30 dias. Isso é uma demora importante. E por que isso demora? Primeiro, a resposta está um pouco dentro dessa imagem aí que eu mostrei, é que falta centros de hemodinâmica. Deveriam ter mais centros de hemodinâmica. Tá? Aqui em São Paulo é o que mais tem, ainda assim não supre. E alguns estados aí vão ter números muito menores, o que vai talvez demorar ainda mais. Então, primeiro a questão é, o governo federal e tudo mais deveria credenciar ou abrir mais centros de hemodinâmica. Esse é o primeiro passo, até porque o que mais mata no Brasil é infarto e AVC. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente, além de faltar, né, centros de hemodinâmica, a gente tem também um problema um pouco mais técnico, vamos colocar assim. Às vezes esse paciente ele vai lá fazer o cateterismo, e acontece em alguns lugares, tá? Não sei se isso é a sua realidade. Ele vai, faz um cateterismo, dá um diagnóstico, e aí depois ele vai ter que voltar para fazer outro cateterismo, que é para colocar a tal da mola, conhecida como stent, que é para abrir o vaso cardíaco ali mesmo do paciente. O grande objetivo do cateterismo, tá, de maneira bem simples, é o quê? Ele vai entrar ali com um catéter, né, por isso cateterismo, na sua artéria e vai chegar na artéria do coração. Quando ele chega na artéria do coração, ele vai ver qual que é a artéria que está doente e vai abrir essa artéria para que passe sangue bem com uma molinha, que a gente chama de stent. Tem alguns tipos diferentes de stent, isso não é nem o foco. E às vezes aqui no Brasil, né, isso não é uma coisa rara, já vi várias vezes isso, tá, com pacientes nossos internados. Eles vão, fazem o primeiro cateterismo, dão uma olhada, vê que está realmente precisando colocar essa mola e depois volta em outro momento, às vezes 10 dias depois, para de fato fazer aquele procedimento. Mas por que não faz logo na primeira vez? Bom, tem uma questão aí que na verdade é
um pouco mais burocrática, né? Pelo que eu me informei, isso daí é uma questão até de pagamento para esses centros de hemodinâmica, que eles deveriam faturar primeiro um procedimento, depois faturar outro procedimento. Ou seja, a gente acaba batendo aqui num problema que é a gestão de recursos públicos. E o paciente não tem culpa disso. Então aqui esse vídeo é uma espécie até de crítica e também de alerta para que essas pessoas que trabalham na alta gestão comecem a repensar talvez esse tipo de procedimento, né? Para que esse procedimento que é o cateterismo seja mais disponível em primeiro lugar e que seja mais resolutivo, mais rápido e que essas questões de faturamento sejam resolvidas, né? Porque é um problema muitas vezes no Brasil burocrático, tá? Então, de maneira geral, o problema-chave, vamos colocar assim, o principal é o número de centros de hemodinâmica. Tem poucos, tem menos do que deveria, tá? Outro dado que a Behring conseguiu para mim é que mais ou menos, né, uma média aí de apenas 5% dos hospitais do Brasil tem um serviço de hemodinâmica do SUS, tá? Tô particular, isso muda um pouco o cenário mesmo. Então é pouco, é muito pouco. Então sim, precisa ter mais centros. E em segundo lugar, a questão da burocratização aí de faturamento no SUS, na saúde, dificulta também o que um paciente muitas vezes que deveria ter um cateterismo em 24 horas ou vamos colocar em 48, ele vai ter em 5, 7, 10, 20 dias, já vi. Então essa é uma grande dificuldade. Então, ó, compartilha esse vídeo, curte aqui, você sabe que esse é o jeito da plataforma dar uma notoriedade, esse é o jeito de você pagar esse vídeo, essa informação, se ela foi útil para você. Então compartilhe nos grupos, para os amigos, para que essa informação se difunda, tá? Esse é o objetivo do canal. Então é isso, a gente se encontra na próxima. Bora!